Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Barque. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Hoje é dia 26 de março de 2020. Vamos para o recado do anunciante? Nesse momento de grandes desafios, o foco tem que ser cuidar de você e da sua família. O pessoal do Bradesco está se dedicando para que você não tenha que sair de casa. Sempre que possível, faça consultas e transações pelo aplicativo. Disponível tanto para Android quanto para iOS, você pode realizar essas transações e outras sem sair de casa. Mas se não tiver outra alternativa e precisar mesmo ir até uma agência, o Bradesco criou um espaço especial para tirar dúvidas sobre as alterações no horário de atendimento, reorganização de empréstimos e financiamentos e até mesmo alertas sobre golpes. Tudo para que você tenha mais comodidade sem abrir mão dos cuidados com a saúde. Acesse banco.bradesco/coronavírus e confira a todas essas informações. Eles atualizam todos os dias também nas redes sociais. Vamos falar da Rede B9 de podcasts e essa semana a gente está divulgando o Cinemático. Para você que está em casa nessa quarentena e não sabe direito o que assistir, porque tem muita oferta, né, meu povo? É o seguinte, você vai entrar lá em b9.com.br/shows/cinemático e vai ver os filmes que eles já comentaram. Aí você assiste e volta para ouvir o podcast e trocar ideias imaginativas com uma mesa muito legal conversando sobre o filme. Tem opinião do jeito que você gosta. Tem a mais engraçada, tem a mais crítica, tem os meninos trocando muita ideia sobre o que eles gostam e do que eles não gostam também. E antes da teta, a gente vai lançar um quadro novo no Mamilos essa semana, o Giro do Covid-19. O que é isso, Cris? A partir dessa semana, a gente vai iniciar o Mamilos sempre com um bloco resumindo as notícias mais importantes sobre o coronavírus. Essa é a nossa contribuição para ajudar todos os ouvintes a navegarem nas águas turbulentas do excesso de informação, trazendo para cá uma curadoria sensível de um jornalismo que vocês já conhecem, bem anti-inflamatório, para juntos a gente ficar atento e engajado, mas sem ficar sobrecarregado. Começando os nossos encontros já tirando o elefante da sala, falando da pauta que domina todas as conversas, a gente consegue ganhar espaço para muito mais. Nessa semana, o espaço é para rir. Então vamos começar com as notícias. Vamos começar pela Europa. O que é destaque? Por que a Itália tem tantas mortes? Já são 74 mil casos e mais de 7.500 mortos. É quase o dobro da China, o país onde a pandemia teve início. Esses números levariam o grau de letalidade da doença na Itália para 10%, muito diferente do apontado no resto do mundo. Estudiosos apontam que o principal argumento para esses dados é uma provável subnotificação da doença. Para cada doente confirmado, existem outros 10 que não foram rastreados pelas autoridades sanitárias, o que faria, então, o grau de letalidade ser de 1%. Ainda assim, o número absoluto de mortos é muito alto. Isso se explica principalmente por 4 fatores. Pela demora em detectar que o vírus tinha entrado no país, sabe-se agora que vários casos tratados como influenza, na verdade, já eram coronavírus. Provavelmente, o paciente chamado de número 1 era, na verdade, o número 200. Pela demora em adotar a quarentena, ela só foi instalada 17 dias depois que o primeiro caso de contaminação interna foi confirmado. Pela alta taxa de idosos no país, 23% da população na Itália tem mais de 65 anos, ou seja, é parte do grupo de risco. 85% dos mortos têm acima de 70 anos. Além disso, a Itália é um país de extensos contatos intergeracionais, ou seja, tem muito contato entre pais, filhos e netos. Muitos italianos preferem viver perto das famílias para cuidar de seus pais e para que avós e netos possam se relacionar. É muito triste quando o amor se torna um risco de morte. E então todos esses fatores, incluindo o afeto, contribuiu para esse número ser tão alto na Itália. Já falando um pouco do coronavírus nos Estados Unidos, o destaque é que o Senado aprovou por unanimidade, e isso significa 96 votos a 0,
o maior pacote de resgate econômico da história do país. Atualmente, eles têm 68 mil casos confirmados e cerca de 1.000 pessoas morreram. São 2 trilhões de dólares em ajuda para empresas e para pessoas para enfrentar a pandemia. Para além de Europa e Estados Unidos, acreditamos ser fundamental entender como países do terceiro mundo estão enfrentando o corona. E a gente vai dar 2 exemplos bem diferentes. O primeiro é o Irã. Em fevereiro, quando a epidemia de coronavírus começou a se alastrar pelo Irã, autoridades ridicularizaram a ideia de quarentena. Disseram que a crise passaria logo e que a economia não podia suportar esse modo de reclusão arcaico. Além disso, o país continua a exportar equipamentos médicos para a China ao invés de estocá-los. Hoje, já existem quase 20 mil casos confirmados no Irã, faltam equipamentos de atendimento em hospitais e o número de mortos já chega próximo de 1.500. É o terceiro maior do mundo, atrás apenas da Itália e da China. Já na Índia, o primeiro-ministro colocou a segunda maior população do mundo, que são 1,3 bilhões de pessoas, em quarentena inicial de 3 semanas. O país manterá escolas, creches e universidades fechadas em todo o seu território, além de comércio, com exceção de farmácias e supermercados. As viagens aéreas e terrestres não essenciais também estão proibidas. A decisão foi tomada enquanto o contágio no país ainda está baixo. Na quarta, no dia 25, o registro mostrava 562 casos e 10 mortos. A ideia é não deixar a proliferação acontecer. E vamos para o Brasil. O Brasil dobra em casos como a Espanha a cada 3 dias. A Itália levava 5 dias. Atualmente, a gente tem 2.433 casos e 57 mortos. Estima-se que para cada caso notificado, a gente tenha outros 15 não notificados. Em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV na noite de terça, o Bolsonaro voltou a minimizar a crise do Covid-19 e defendeu o isolamento parcial, que é o que estão chamando de isolamento vertical, e a abertura do comércio e das escolas. Ele incluiu também atividades religiosas na lista de serviços essenciais que devem voltar à ativa. Na manhã de quarta-feira, o presidente se reuniu com governadores do Sudeste para tratar da pandemia e trocou ataques com João Dória, governador de São Paulo. O presidente também sofreu duras críticas de outros governadores, entre eles Ronaldo Caiado, de Goiás, e Witzel, do Rio de Janeiro. É importante lembrar que ambos foram aliados do Bolsonaro durante a campanha que o elegeu. Os governadores decidiram ignorar o presidente e continuar com as medidas de contenção. Isolado, Bolsonaro vê o Exército, o vice Mourão, 27 governadores e até mesmo alguns empresários importantes na sua base de aliados marcarem distância para não se contaminarem com um vírus ainda pior que o Covid-19, o vírus da ignorância. A gente precisa urgente de um debate sério sobre como proteger todas as vidas brasileiras, pensando tanto em saúde quanto em economia. Não é um em detrimento do outro. A gente precisa de ambos. Para além das notícias, a gente também está estreando uma coluna. Grandes acontecimentos, grandes mudanças. O coronavírus pode trazer impactos que ainda não temos como prever ou mensurar na forma como a gente vive e como a gente vê o mundo. A partir dessa semana, o Mamilos estreia a coluna A Vida Pós-Covid-19, Novos Caminhos. Vamos pensar juntos em impactos que um vírus pode trazer para a sociedade. A cada semana, a gente vai trazer um convidado, entregar uma provocação e escutar uma opinião. Nessa semana, a gente fez a seguinte provocação para a jornalista de gastronomia Ailin Aleixo. Em 2019, 34% do orçamento brasileiro foi comprometido com refeições fora de casa ou pedido de comida, o food service. Daí vem o corona. Agora, com restaurantes praticamente fechados e à medida que o isolamento aumenta, muitas pessoas devem aprender ou reaprender a cozinhar nas próximas semanas. Como você acredita que nossa relação com a comida feita em casa pode mudar a partir dessa experiência? Conta pra gente, Ailin. Olá, meu nome é Ailin Aleixo, eu sou jornalista de gastronomia, crítica gastronômica e há muitos e muitos anos escrevo sobre comida. E uma coisa que eu tô notando nesse momento super difícil que é o enfrentamento do Covid-19, do coronavírus, é como a nossa relação com a comida feita em casa tá mudando. Porque presos em casa, a gente tem que encarar de uma outra forma
as nossas habilidades na cozinha, o que está na nossa geladeira e a nossa intimidade com o alimento, né? É muito louco ver que pessoas estão entrando nas cozinhas das próprias casas pela primeira vez para cozinhar e não para esquentar comida ou pedir comida fora, né? É muito louco também notar a quantidade de gente que não sabe preparar o básico, né? Não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão, e o como isso distancia a gente de toda a cadeia da comida, né? Agora, como a gente entra no supermercado e às vezes não vai ter tudo o que a gente quer, a gente tem que olhar para o que está na nossa despensa e se perguntar, cara, eu sei cozinhar isso, eu sei o gosto que tem isso, da onde está vindo isso, por que está demorando para chegar no mercado, é estação ou não é? É isso que é intimidade com o alimento, né? Entender que as hortas, os pomares, eles não são afetados por esse vírus, eles continuam produzindo. E esses produtores, esses pequenos e médios produtores, eles precisam que a gente compre, eles precisam que a gente consuma, porque os restaurantes, que são os maiores compradores deles, estão fechados, né? E isso nos faz ir em outra direção, a direção do entrar em contato com quem efetivamente coloca a comida na nossa mesa. Comprar delivery de cestas orgânicas ou não, né, mas de cestas de hortifrutis, é conhecer talvez pela primeira vez a cara e a voz do dono da vendinha do bairro, do cara que tem um amigo que planta e está vendendo de casa em casa. Toda essa relação do por detrás do nosso alimento que fica tão escondida no dia a dia, especialmente para quem vive em grandes cidades, com essa quarentena, com esse confinamento, está ficando mais explícito, está ficando mais evidente. A gente precisa ter acesso direto a quem faz para poder garantir que vai estar fresco, que a gente vai receber, porque nem sempre os mercados vão ter isso disponíveis. Se tem uma coisa que eu acho bonito de todo esse caos, para as pessoas, obviamente, que são, assim como eu, têm possibilidade de ficar em casa, né, possibilidade de se resguardar, é essa volta às coisas básicas, é a volta à cozinha, é a volta a entender que desperdício é imoral, que a gente tem que usar sim tudo o que a gente tem em casa, que estragar alimento não é uma opção, que isso não é uma opção nem agora, nem nunca foi. Só que agora fica muito mais escancarado. Então aproveite, se você pode aproveitar esse momento para trabalhar de casa, se você, assim como eu, é privilegiado a ponto de poder se recolher, olhe um pouco para dentro e olhe um pouco para o seu lado também. Olhe para da onde vem o alimento, se pergunte qual o impacto daquilo que está no seu prato, na sua geladeira, e volte a ter o prazer de preparar o que você come, porque essa conexão com a comida é uma conexão com o planeta, é uma conexão com a terra, é uma conexão com a água, com quem produz, com todo o impacto que aquele alimento causa. E se pergunta, você sabe mesmo da onde vem e o que implica o alimento que está no seu prato? Antes de encerrar o bloco do Corona, tem um serviço importante. A Denise Ornelas, que esteve com a gente nos últimos Mamilos sobre coronavírus, está envolvida no desenvolvimento do guia com orientações para a prevenção do coronavírus para a população das periferias e comunidades. O trabalho é realizado pelo Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra, em parceria com a Associação de Medicina de Família e Comunidade do Rio de Janeiro e apoio da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. O material, de fácil compreensão, traz dicas de como se proteger desde a lavagem das mãos, sobre como utilizar o transporte público, como o mototáxi, por exemplo, como higienizar a casa, como entreter as crianças na fase da quarentena, tudo pensado de acordo com os recursos disponíveis. Porque, afinal de contas, nem todo brasileiro tem condições de comprar álcool em gel ou álcool líquido a 70% para fazer a higienização das mãos e do ambiente em que se vive. Por isso, orientar a prevenção de acordo com a realidade de cada população, principalmente as mais vulneráveis, que muitas vezes não têm condições de isolamento individual em caso de apresentação dos sintomas, é essencial para evitar que a contaminação do Covid-19 se espalhe nas comunidades e periferias. O material está disponível no site da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, www.sbmfc.org.br. A gente vai colocar o link direto para o material no post da página do B9 e nas nossas redes sociais. Teta, senta que lá vem polêmica. Bora então para a teta? As gerações que já enfrentaram a pandemia de AIDS, que infundiu medo na intimidade
no desejo, no sexo, no impulso que gera e alimenta a vida, agora se vê combatendo um vírus que vai ainda mais longe, nos faz temer qualquer proximidade, interdita o beijo, o abraço, o aperto de mão, até respirar ao lado de outro ser humano é um risco. É um vírus que ameaça os afetos. Como se tanta virulência já não bastasse, a pandemia ainda ameaça o futuro. Traz na mala o medo do desemprego, do desabastecimento, do caos social. Isolados e ansiosos, a gente lê, manda e recebe muita notícia para tentar entender o que não tem precedentes. Mas não só. Li um artigo com dicas de astronauta para suportar o confinamento. Eles são especialistas nisso. Passam muito tempo nas estações espaciais, diz o homem. Então a mulher pergunta, tem criança na estação espacial? Não há resposta. Então a mulher diz, enfia no cu seu artigo. Eu recebi esse meme de umas 5 pessoas diferentes ontem. E também esse áudio. Pessoal, estão falando que para ir ao supermercado basta luva e máscara. Eu fui assim e percebi que o pessoal está usando roupa também. Passei uma vergonha. Pois é, esse áudio circulou por vários grupos. Como é que a gente arranja força para rir em situações dessas? Ao mesmo tempo, será que não é justamente esse escape que nos permite dar conta dos momentos mais difíceis da vida? Será que o riso, junto com a arte e a beleza, não são a nossa afirmação rebelde de humanidade, mesmo em tempos desumanos? Atendendo a pedidos dos ouvintes, hoje eu e a Cris vamos tentar embarcar numa jornada leve. A gente vai fazer uma escolha consciente de dirigir o nosso olhar e atenção não para a dor, não para o sofrimento, não para a preocupação, mas para um dos mecanismos de defesa que nos dá força para que, como diz o Emicida, a vida sempre vence. O riso, o humor. E para nos ajudar nessa missão, a gente tem 2 convidados muito especiais. Pela primeira vez no Mamilos, Júlia Rabelo, que é atriz, comediante, apresentadora e radialista brasileira, e Paulo Vieira, que é ator e humorista. Além desses convidados de honra, a gente pediu o reforço dos podcasters da família B9. A gente pediu para nossa rede mandar histórias que fazem eles rirem. Vamos começar chamando a Ju, do podcast Finitude. Conta pra gente, Ju. Oi, Ju. Oi, Cris, mamileiros, mamiletes. Prazer estar aqui com vocês. Nessa semana que eu tô bem tensa, imagino que muita gente esteja. Tô tensa com o avanço do coronavírus e preocupada em dobro com a condução do governo federal em relação a essa crise. Em paralelo a isso, eu tô fechando episódios do Finitude focados no coronavírus. Na semana passada já falei sobre como proteger os idosos nessa fase e nessa semana eu tô falando sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Nos 2 programas discutindo um pouco esse ponto de interrogação que todo mundo está na cabeça, que é como fazer os idosos pararem quietos em casa, né? E aí tem um monte de fundo psicológico nesse ponto, não vou entrar nesse mérito, mas tudo isso para contar que muita gente sabe desse movimento que eu venho fazendo, e aí quando vê algum vídeo engraçado sobre comportamento dos idosos, acaba me mandando. E aí eu tava muito tensa essa semana com um discurso aterrorizante feito pelo presidente da República, e eu tava assim atordoada, e aí eu recebi um vídeo que foi muito engraçado, de uma menina andando de carro à noite, em alguma cidade que eu não sei qual é, eu acho que pelo sotaque é no Nordeste, e ela mostrando assim a rua bem vazia, pouca gente andando, e aí ela vai se aproximando de um boteco de esquina, que só tem umas 2 mesinhas ocupadas, e aí ela vai narrando, né, ela vai falando: olha, ninguém na rua, pouca gente na rua, ali no bar, ó, só os irresponsáveis bebendo. E ó, é meu avô ali. Oi, vô! Eu achei aquilo tão maravilhoso. Eu dei tanta risada, realmente me tirou daquela condição de tensão que eu tava. Eu sou uma pessoa que chora de rir, então foi assim um choro bem-vindo naquela hora. Eu acho que, claro que o assunto é sério, mas onde der pra gente encontrar algum jeito de dar risada, é uma risada muito bem-vinda nessa fase. E aí, gente, vocês estão conseguindo rir nessa quarentena? Eu acho que a gente tem que ficar variando entre entender o que está acontecendo, porque é uma coisa inédita, né? Assim, tem uma justa medida também no humor, que o humor, se você não tomar cuidado, ele também te faz ficar meio só debochando, né? Então tem que saber dosar isso. Mas o humor, quando bem dosado, para situações como essa, quando a vida dá uma reviravolta, eu acho que ele ajuda muito a aliviar a angústia. Então, dá para encontrar humor em
em todos os lugares. Eu fui jogar o lixo fora, eu moro num prédio, então tem a lixeira no corredor. Menina, eu já me contaminei em tudo que é lugar, porque assim, você coloca a mão, contaminou. Aí você abre lá o negócio para jogar o lixo, contaminou. Aí você volta para casa, você vai passando álcool gel em tudo. Só que assim, você já abriu a maçaneta da porta, aí você fica com aqueles lencinhos patéticos para tudo que é canto. Enfim, a gente tentar não se contaminar no dia a dia já é hilário. Porque a gente não sabe fazer isso. E um lugarzinho contaminado não é tudo. Pega na maçaneta e lava a mão no lixo para não ter que... Gente, isso tudo já é muito... Isso tira da gente do nosso lugar habitual, né? Então, por si só, é dramático e é hilário. Eu vi um vídeo de uma pessoa que fez tudo isso, lavou bem a mão, ela desinfecta tudo e aí ela se vê presa dentro do banheiro. Aí ela faz uma coisa muito sensata que qualquer um faria, que é abrir a maçaneta com a boca. Não. Resolveu! A mão tá limpa. As pessoas falam o seguinte, que para você apertar o botão do elevador com o cotovelo. Mas esse cotovelo não vai relar aqui na minha blusa, que depois vai relar na minha mão. Que por fim vai passar na tua cara. Eu sou um ser humano de rinite. Eu coço o rosto o tempo inteiro. Então, assim, a chance de pegar coronavírus, fora que tem a hipocondria, né? Desde que começou a quarentena, eu sinto todos os sintomas. Eu também. Dia e noite com corona. Eu já aceitei que eu vou pegar. Eu já aceitei. Eu falei, eu vou pegar. Inclusive, eu já estou contaminado. Pra mim, eu já estou com tudo. Eu já estou com Covid-25. Porque... eu tô com novos Covid comigo já. Porque assim, o fome a gente não tem o último, mas o Covid, o último que saiu, eu tenho. É uma nova cepa. Já aceitei que eu tenho. Então eu tô preso dentro de casa para não passar. Porque eu falei, toda hora eu tô coçando a minha mão, o meu rosto, eu tô pegando um negócio infectado, eu tô com a moeda na boca. Eu sou um menino do interior, eu não tenho tato com as coisas. Então eu já aceitei que eu tenho. Então eu tô aqui preso para não passar. Mas aí o problema é o seguinte, a quarentena do hipocondríaco, de quem pega o Covid, dura 2 semanas, né? Um pouquinho mais. Mas de quem é hipocondríaco dura, sei lá, 3 meses, 1 ano. Tem que esperar passar tudo isso. Os meus sintomas, eles não foram desaparecendo, tá cada vez pior, porque eu penso, falaram assim, 5 dias de dor intensa e febre. Aí eu fiquei 5 dias de dor intensa e febre. Aí no 6º dia eu tive dor intensa e febre. Eu falei, então eu peguei um dia depois do que o dia que eu achei que eu tinha pegado. Agora, para poder me permitir fazer todas essas piadas, eu quero dizer que eu entendo que a minha quarentena é completamente privilegiada. Então, só para dizer, sim, tenho noção que tem situações que são muito desagradáveis, muito difíceis, mas, enfim, a gente está fazendo aqui uma brincadeira do nosso cotidiano. Eu acho que rir desse ridículo é engraçado. A gente tá rindo de nervoso, mas tá rindo. O que tem feito vocês rirem durante essa fase, assim? O que tem sido as coisas que vocês mais têm achado engraçado? Eu acho muito interessante, assim, eu dou muita risada da minha família. Eu acho interessante como ali na classe C as coisas, elas ganham outras proporções, né? E como a capacidade da minha família de ler o mundo através da sua própria, da sua vivência, eu acho muito divertido. Por exemplo, a grande preocupação da minha mãe sobre a quarentena é que a vizinha dela ia usar isso como desculpa para não devolver a Tupperware dela. Aí agora que falou que é para ficar em casa, agora que eu não vejo mesmo. Então eu acho engraçadíssimo isso. As pessoas preocupadas com mortes da Itália e minha mãe falando, aí agora a outra não me devolve minha Tupperware. Eu tento me pegar um pouco nessa coisa do cômico, até mesmo nessa inocência da minha mãe de achar que a Tupperware é um problema, para poder não pirar, né? Porque é isso, né? O ignorante sofre menos, né? E eu tento, nesse momento, estar mais alinhado com a minha família para poder
viver isso com mais tranquilidade, sabe? Porque é isso, é muito triste você sofrer por algo que você não consegue resolver. Essa é minha maior dor com o Bolsonaro. Eu não consigo resolver esse problema. Eu não sei resolver esse problema. Eu preciso de outros milhões para resolver esse problema e ainda assim não é para agora, não é para já, sabe? Então é muito angustiante. Se a gente se pegar nisso, cara, a gente vai entrar em depressão, como aconteceu com tanta gente no ano passado, sabe? Então simplesmente não dá. A gente está vivendo um período em que tudo isso não se resolve por uma pessoa, só se resolve pelo coletivo, inclusive o Bolsonaro. Dá essa angústia, né, de você ter que esperar que todo mundo compreenda a situação. Então, em relação ao corona, para as pessoas mais velhas é difícil, assim, porque a rotina é uma coisa muito importante, né? Minha mãe, ela tem uma obra há 20 anos, faz 20 anos que ela tem essa obra, e ela precisa sair da casa dela para molhar as plantas nessa obra. Aí eu falo, mãe, você não vai. Ela fala, mas não, as plantas vão morrer, os passarinhos vão morrer. Eu prefiro que eles morram do que você. Então, assim, vai ficando um lugar meio patético. A pessoa quer sair de casa, a pessoa em faixa de risco quer sair de casa porque não quer que a planta morra. As prioridades ficam tudo malucas, porque parece algo tão gigantesco que não vai acontecer. Mas escuta, sabe o que eu tenho achado muita graça nessa quarentena? Estou em vários grupos de mães, né, das escolas, do balé, do não sei o quê, várias da família de cá, família de lá, das amigas, da faculdade, todo mundo tem filho. E aí tá circulando muito meme de mãe na quarentena, né? Então, mãe enlouquecendo com os filhos, meme de slime, meme com a energia que eles têm, cara, meme comparando a vida de quem é solteiro e tá fazendo a quarentena que nem a Júlia, tomando vinho, lendo livro, maratonando série. Desenvolvendo o espírito. Cara, gente, mas eu dou muita risada desses memes, cara, muita. É pra rir e pra se perguntar onde estava tanta gente talentosa nesse mundo, né? Porque eu fico recebendo uns PDFs, tipo, brincadeira para fazer com as crianças. Cara, foi um artista plástico que fez as montagens, sabe? São minhocas em 3D, ou são slimes com fruta cor. Tipo, eu mal consigo recortar um coração, sabe? Eu fiz uma minhoca esses dias com uma meia, tipo, vamos fazer a minhoquinha aqui. Ficou horrível, ficou um monstro. É que o meu filho é muito gente boa e tá brincando com ela, mas ficou assustador. E ele colocou o nome da minhoca de Agada. Eu acho que é cagada, e eu tô achando que é agada, sabe? Eu acho que o senso de humor, ele é um antídoto para lidar com a dificuldade, né? E viver já é difícil. Agora, não à toa o brasileiro tem tanto senso de humor, né? Porque aqui é um país que impõe pra gente muitas dificuldades. Então, a gente é perito em fazer meme, a gente tem um senso de humor, um olhar apurado para umas coisas muito específicas. Então, eu acho que o senso de humor funciona muito como esse respiro, sabe? Essa angústia. E agora a gente está vivendo um momento muito difícil, né? A gente não tem nem... A gente pode tentar pegar as outras epidemias, mas em termos assim, eu ouvi dizer, que eu não sou um especialista em economia, que isso nunca aconteceu do mercado parar do nada. Ele vai entrando em recessão, depressão. Agora parou do nada. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora vamos chamar a avó de veludo, Olga Mendonça, membro ilustre da bancada do Braincast e presença assídua aqui também no Mamilos. Conta pra gente a sua situação hilária. Nossa, que difícil. Mas eu lembrei de uma história. O pai de um amigo, isso em 94 mais ou menos, eu tô me baseando pelo disco, já vai fazer sentido. O pai de um amigo faleceu, fui meio rápido assim. Eu era adolescente, então... E eu tenho uma coisa da minha família de não ir muito em velório, eu não ia muito em velório, então não tinha nem etiqueta, nem o costume, enfim. Soube da notícia, iria no velório, fui buscar uma roupa preta, peguei a primeira camiseta que eu achei, botei uma blusa preta por cima e fui. Quando cheguei no velório, aquela coisa estranha de velório, né? Porque ao mesmo tempo que é super triste, todo mundo chorando, uma coisa de surpresa. Ainda tinha o crematório, que pelo menos aqui em São Paulo, um dos crematórios mais conhecidos, é meio um teatro de arena, é tudo uma coisa muito triste mesmo, assim, né? Putz, logo depois do crematório, a gente se encontrou, alguns amigos se encontraram, fazia todo tempo que a gente não se via, então começa aquela conversa um pouco mais animada, tal, meio mais de canto, assim. Aí eu fui tirar a blusa
E aí, quando eu levanto a camiseta, um amigo meu olha e fala assim, mano, e já começou a dar risada. Mano, abaixa sua camiseta. Aí eu, o que foi? E aí que eu lembrei, quando ele me mostrou, ele falou assim, olha isso que tá escrito na sua camiseta. Aí eu puxei assim um pouco e vi, era uma camiseta que eu ganhei de uma promoção de alguma rádio, eu bem nerd, né, ficava ligando para as rádios, de uma promoção de alguma rádio, não sei qual delas, do disco Quanto Mais Curtido Melhor, da Cidade Negra, só que era do single, de uma música que chamava Já Foi. Então, na frente tinha Cidade Negra, o nome do disco, e atrás tinha meio grande escrito Já Foi. Imagina só se eu chego no velório com essa camiseta. Então, putz, essa foi uma das histórias que eu lembro que é meio humor involuntário, uma piada meio bizarra ali, mas um amigo meu me salvou do estrago ser maior. Gente, qual foi a situação mais bizarra, surreal ou delicada que vocês já fizeram alguém rir? Eu preciso só dizer antes que eu adoro esse cara. Eu sou muito fã dele. Muito mesmo. A gente também. Bom, situação bizarra. Bom, eu faço uma série na TV que se chama Isso é Muito Minha Vida. Antes eu fazia ela na Record com o nome de Emergente Como a Gente. E é uma série que fala da minha família, onde eu conto situações que eu vivi na minha vida. Assim. Todos os personagens existem de verdade. Boa parte das histórias aconteceram e eu sempre pego um tema para poder destrinchar as histórias, né? Então, uma coisa meio de crônica. E eu acho a situação que eu coloco para riso uma situação bizarra, porque basicamente eu estou rindo sobre a falta de recurso da minha família, sabe? Eu estou rindo ali de pobreza. Tipo, o episódio do Natal desse final de ano agora, eu fiz uma analogia em que começa a nevar e neva dívida. E por causa da neve de dívida, a família não pode sair para comprar presente, peru, nem nada disso. Então, assim, que é uma analogia para dizer sobre isso, sabe? Que é a neve da vida do pobre, a neve de dívida que impede ele de fazer coisas, de comprar coisas, de viver esse Natal americano. Então, eu acho isso muito tragicômico, assim. E eu fico muito feliz de quando as pessoas me encontram e falam, cara, eu me identifiquei muito com a sua série, eu ri muito. Porque é isso, assim, eu acho que tem situações, voltando aquele assunto que a gente estava falando, né, sobre a impotência, né, tem situações que você só pode rir, sabe? De algum ponto de vista, o riso também é um protesto, é uma transgressão, sabe? Tipo, às vezes eu acordo e falo assim, cara, esse presidente não vai acabar com o meu humor. Hoje não, tipo, hoje eu vou ser feliz e eu vou ser feliz só de raiva. Hoje eu vou, sabe, é que nem eu decidi agora, eu não vou morrer, só de raiva. Então eu acho que isso também acaba sendo um protesto, sabe? Assim, eu acho meio como da condição humana mesmo, sabe? Você, sei lá, eu ia para um lugar muito profundo, acho que não vale a pena. Mas é isso. A gente vai chegar nisso também. A gente está indo pelas beiradas, mas vamos chegar nisso também. Você não perde por esperar, viu? Hoje nós vamos terminar esse aqui chorando. Aguarde. Cris, a gente estava falando de momentos que você começa a rir e não devia estar rindo, não podia estar rindo. Dessas situações em que você, por exemplo, ri em velório, a história de que num velório que eu estava muito tensa, eu falei pra viúva, parabéns. Eu já contei em alguns episódios do Mamilos que minha família toda é testemunha de Jeová. Quando eu era pequena, era obrigada a ir, né? E eles levam super a sério, tipo, são crianças sentadas, adolescentes sentados 2 horas ali ouvindo e tudo mais. E aí a gente era uma escadinha de primos, né, adolescentes. E tem participação durante a pregação, e aí uma senhora levantou a mão e ela falou não sei o que, e aí então Jacó, nananá, e minha prima vira pra mim e fala, por que ela falou de Jacu? A gente começou a rir, aquele riso assim, ó. Você não pode rir. É o riso do filetinho de xixi. Exato. Aí eu segurei, só que a minha prima tava gripada. E a hora que ela segurou a boca, o catarro foi todo pelo nariz. Ai. Cara, aí que a gente começou a rir loucamente. Aí veio o cara que é meio bedel, né, de não deixar as pessoas fazerem bagunça. E ele deu uma biblada na cabeça da minha prima. Ai, tipo, você não...
olha o que você tá fazendo, entendeu? E aí, a hora que eu vi ela apanhando com a Bíblia, eu comecei a rir mais ainda. E aí, o cara que tava no púlpito fazendo o discurso, parou o discurso porque tinham 3 adolescentes rindo ali, uma toda caparrada, rindo de Jacu, que na verdade era Jacó. Isso na igreja é imposição de mãos na hora, isso aí é Satanás se manifestando, você já levava uma rasteira já para dar retirada nesse espírito de riso. Vocês, como mães, devem às vezes ter que segurar o riso na hora de dar bronca, né? Putz, muito. Eu lembro quando a minha filha tava assim, sei lá, com uns 4, 5 anos, e a gente com uns convidados, umas pessoas em casa, e lá vem ela do banheiro falando: mamãe, alguém foi lá e fez um cocôzão lá no vaso. Aí você fala: ai, que legal, né, filha? Vamos lá. Mas tá errada ela, tá errada quem não puxou descarga, ué. Filho é esse tipo de pessoa. Eu acho difícil, Júlia, quando eles estão contando alguma coisa que pra eles é super dramático e que é muito engraçado. Porque você tem que mostrar que você valoriza, que você entende, que os dramas deles também importam, mas às vezes o jeito que eles veem o mundo, o jeito que eles contam as coisas, é tudo muito engraçado, sabe? Então é difícil. É difícil na hora de dar bronca, é difícil na hora de escutar. Os meus filhos estão muito na fase de jogar jogo de tabuleiro. Então tem um jogo que chama Dixit, que é de imagens. E aí é legal, porque não tem nada escrito, as crianças podem jogar. Eu adoro esse jogo. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Meu Deus, é uma obra de arte. É um jogo para pessoal de humanas. Só que com criança, cara, as associações de ideias que eles fazem, só que você não pode rir, porque ele tá ali tentando ser adulto, jogar com os adultos e tal. E aí eu sei que ontem o Benjamin perguntou pro Merigo: pai, é ilusão de ótica ou de ética? Aí o Merigo: bom, no momento que estamos aqui, tem muita ilusão de ética, viu, meu filho? Mas acho que pro jogo é ilusão de ótica, viu? E você não pode rir, você tem que lidar com uma pergunta séria. É difícil. Mas isso é pra família que cria filhos saudáveis na cabeça, né? Lá em casa é tipo assim, que burro! Isso aí é pra quem quer criar filhos saudáveis de mente, né? Um pessoal que vai pouco ao psiquiatra. Falando só em situação inadequada, eu tava tentando lembrar de velório aqui, e eu fui acompanhar a minha avó no velório de um conhecido dela, inclusive da igreja. A minha avó: você vai comigo até perto do caixão? Então aquela situação, e o pessoal muito emotivo, chorando muito. A hora que eu cheguei perto do caixão, tinha um chiclete colado, um chicletinho colado assim, bem perto do rosto do morto. Cara, eu comecei a... E aí eu comecei a rir e abaixei o rosto. Falei: Deus me ajuda, eu não posso rir agora. A hora que eu falo não posso rir agora, vem uma senhora e põe a mão em cima do chiclete, gruda o chiclete. Gente, eu tive... Vó, peraí, só um minutinho. Eu fui saindo rindo, assim, uma coisa meio parecendo dor de barriga, misturado com risada e filetinho de xixi. E é outra situação também, assim, que eu me senti muito inadequada por ter rido, mas foi impossível controlar, sabe? Eu acho que o inusitado de encontrar um chiclete colado no caixão foi muito pra minha cabeça, sabe? O humor é exatamente isso, né? Assim, você tem se você entra num ritual, você tem uma quantidade de comportamentos que são adequados para aquela situação. O humor é quando ele faz essa reviravolta. Você vê um chiclete no lugar onde não cabia um chiclete. É isso. Então ele dá uma swingada no cérebro, né? Você fala: caraca, o que é isso aqui? Eu já ri muito em velório, porque eu fui muito em velório. Tanto com a minha avó, eu fui... Essa frase é horrorosa, Paulo! Eu fui muito. A minha avó é daquelas pessoas que ela não perde, aquela velha da cidade que ela não perde um velório. Então eu fui muito a velório, muito. Todos eu fui. De 91 até 97, todos que tinham eu compareci. E depois eu fui coroinha há muito tempo, eu fui acólito.
Então, eu acompanhava o Padre Marcos nos velórios. Eu já ri muito em velório, muito. Teve uma vez que a viúva estava chorando. Viúva não, tinha um trio de cachaceiros na cidade que andavam sempre juntos. Um dos caras morreu e a filha do cara no velório chorava: por que levou meu pai? Por quê? E aí, no meio do lamento dela, ela falou: por que não levou Tiãozinho, que era um dos cachaceiros, que estava bêbado, e falou assim: eu não, a vez era dele. Que maravilhoso! Dá pra fazer um podcast só de história de velório. Um dia a gente faz isso. Velório é muito lugar de contar piada, né? Impressionante como, assim, tudo bem, é lugar de chorar e tal, mas aí na porta sempre ficam os tios, os amigos, a galera contando piada. É impressionante. O Paulo tem um membro da família dele, o Pablo, que também tem histórias maravilhosas, né, Paulo? Cara, é porque não tem histórias maravilhosas, isso é zoeira, mas é porque a Júlia é fascinada pelo personagem do Pablo, que é o melhor amigo do meu pai. E o Pablo, toda roubada que meu pai já se meteu na vida, o Pablo estava presente. Então, assim, tem histórias longuíssimas que eu não vou contar aqui, mas sobre, assim, sempre que meu pai tem uma ideia merda, o Pablo está presente e geralmente a ideia é dele. Como, por exemplo, a vez que meu pai resolveu vender tudo que a gente tinha para investir em extintor para carro, porque o Pablo tinha um esquema que falou para ele que ia ser obrigatório. E aí ele comprou tudo de extintor, vendeu tudo, comprou tudo de extintor, e 2 meses depois parou a obrigatoriedade de extintor em carro. E a nossa casa ficou lotada de extintor, a gente numa merda terrível, e minha mãe querendo matar o Pablo, sabe? Então o Pablo teve ideias maravilhosas do meu pai vender o carro que ele tinha para comprar uma churrasqueira, pra gente fazer 40 mil durante as férias na praia. Só que a churrasqueira que ele mandou fazer era de metal muito pesado, então ela não andava pela praia. Então acabou com a prefeitura rebocando a churrasqueira, porque ela já era um monumento na praia. Então, assim, Pablo é uma figura presente na minha vida e presente na vida da minha família. Ai, maravilhoso. Isso nos faz pensar, assim, porque tem uma galera que fala um pouco isso, né? Pô, um momento tão grave da história da humanidade. Como assim vocês estão rindo? Como assim vocês não levam as coisas a sério? Vocês ficam fazendo meme. E aí a gente foi procurar, em algumas situações tem várias, né? Mas assim, a gente achou um texto legal sobre a Guerra Civil americana, que um monte de gente, a gente fala disso por causa da carnificina, pelas pessoas que libertou, pela nação que reconstruiu, mas é raro a gente falar da Guerra Civil como sendo um dos berços da comédia americana. O que a gente não vê em filme de época é que, além das juras de amor, as cartas que as meninas mandavam para os namorados alistados sempre tinham as piadas mais recentes contadas em casa. Então essa coisa do meme no WhatsApp, de que vai notícia, mas também vai a piada, já existia desde aquela época. As enfermeiras, além de administrar remédio, mocoseavam, escondiam livros dos seus humoristas favoritos embaixo dos travesseiros dos soldados em recuperação. Ah, que legal. É muito legal, né? Na época, sabe quem que era o bobo da corte mais famoso da guerra? O Abraham Lincoln. Ele ficou conhecido porque ele tinha um jeito de contar piada super pateta, super bobão e autodepreciativo. E as socialites de Washington reclamavam que ele simplesmente não parava de contar piada nos jantares. E aí disso, esse humor que ele fazia num momento tão difícil, acabou trazendo uma discussão mais ampla de gente que falava, pô, pelo amor de Deus, que fora de época isso, como é que alguém pode rir no momento de matança generalizada, no momento em que a gente está sofrendo derrotas colossais, em que pessoas estão voltando desfiguradas da guerra, em que a gente tem problema de confiança da tropa. Não é o momento de brincar, né? Mas desse momento surgiu uma nova onda de humor que saía dos quartéis e, obviamente, dos bordéis também. E isso foi muito mais forte do que as pessoas dizendo que não era tempo para humor. Quanto mais sangrenta a guerra ficava, mais os homens e as mulheres americanas aumentavam a audácia da comédia. E as pessoas que continuavam brincando argumentavam que contar histórias ousadas e cômodas e cômicas era exatamente o que a nação precisava. E aí eu pergunto para vocês,
por quê, né? Porque não é agora. Tipo, se você for ver, eu dei o exemplo da Guerra Civil Americana, mas em vários momentos muito difíceis, na depressão, entre as guerras, as grandes guerras, em todos os momentos difíceis, como país, como povo, o humor, ele é vibrante, ele se reinventa, ele ocupa um espaço. Por que vocês acham isso? Deixa eu pegar o ato falho que você acabou de cometer, que você, ao invés de falar cômica, falou cômoda. Porque eu acho que o humor, num momento muito difícil, ele acomoda, ele dá esse conforto. Ele faz você parar de viver aquilo. Não é que a dor passa, mas dá um alívio nessa angústia. Então, eu acho que o humor, em momentos muito duros, é quase o sistema imunológico do ser humano. Eu estava com um livro de humor judaico aqui, e o povo judeu é um povo que passou por muitos sofrimentos ao longo da história, e é um povo com muito humor, né? E a autora do livro fala que o humor, ela faz uma imagem que é, você tem uma panela muito quente, que é a realidade. O humor é aquela toalhinha que faz com que você consiga pegar na panela quente, porque o humor te ajuda a lidar com a realidade. E às vezes de coisas que você não tem estrutura para lidar, sabe? Então ele vai, de alguma maneira, fazendo com que você entre em contato com aquela realidade. O legal do humor é que quando eu rio e você também ri, a gente tá rindo da mesma coisa, a gente cria uma conexão imediata, né? A gente não precisa se conhecer, mas a gente tá no mesmo ambiente, onde a gente compartilha o mesmo sentimento naquele momento, eu me sinto acompanhada e você também. Então o humor é uma maneira muito legal de criar conexão entre as pessoas, né? É como se fosse um brinde, sabe, de bebidas. É um brinde de inteligências. Quando você ri, é como se aquelas duas inteligências estivessem brindando, né? Geralmente, quando as pessoas me perguntam, assim, sobre por que fazer humor disso, por que fazer humor, eu gosto muito de falar das minhas próprias desgraças, assim, e muita gente me pergunta por que fazer humor disso. E eu sempre respondo a mesma coisa, que é para sobreviver. Essa é a única maneira que eu encontrei de entender o mundo que me cerca, de ver quão ruim é tudo isso, sabe? Às vezes até de pensar que isso não faz sentido, tendo a visão meio nihilista da vida. E diante disso, eu faço humor para sobreviver, sabe? Porque diante da falta de sentido, que às vezes parece ser a vida, eu dou risada disso, sabe? Eu acho que Platão fez uma grande merda na vida dele, que foi colocar o riso no lugar do ridículo, né? Então, assim, desde que Platão, lá naquela época, colocou... Tem até uma história de que Platão fez isso. Ele estava filosofando pelas ruas de Atenas e falando, né, de coisas muito profundas, e aí ele tropeçou e caiu, e aí uma serva, um servo, deu risada disso. E aí ele fez todo um livro para dizer como o riso era uma coisa do baixo clero, né, de que era uma coisa de pessoas não inteligentes. Mas desde Platão, que ele fez essa merda pela gente, as pessoas tentam associar o riso como que eu não me importo, ou que eu sou burro. Mas muito pelo contrário, eu acho que o riso é coisa de gente inteligente, porque uma coisa que eu falo sempre, assim, a criança, ela já nasce chorando, mas ela aprende a rir. Ela vai rir, sei lá, dias depois. Ela aprende a rir. Então eu acho que o humor é isso, é o riso destilado. É quando você não tem mais água, não tem mais nada para chorar, você ri, porque você aceita que a vida é o que é. O que nós podemos fazer agora diante desse coronavírus? Nada. Ele existe. Existe um vírus que está aí. E o que nós podemos fazer é o que nós já estamos fazendo, ficando em casa, militando para que mais pessoas possam ficar em casa, tentando criar uma renda mínima para que as pessoas possam ficar em casa, sabe? Fazendo todas essas ações. Mas o que nós podemos fazer objetivamente? A gente não pode matar esse vírus agora. Então, diante dessa incapacidade nossa de seres humanos, eu acho que só sobra o humor. Rir da nossa própria fragilidade, da nossa incapacidade e da nossa existência mesmo. E pensar que a gente está aqui nessa terra e não sabemos até quando, sei lá. Olha eu de novo. Eu tô me passando, gente. É isso aí mesmo. Vamos trazer para o papo a Fê Guedes, apresentadora do podcast Beleza Pra Quê? Nossa, eu tava lembrando aqui de um episódio onde eu tive uma crise de riso. Sabe, para situar, eu sou a mais velha, eu tenho 2 irmãos, o Bruno e a Luísa, e a gente tem 1 ano e meio de diferença cada um. Então, assim, imagina, 3 crianças crescendo juntas. E a gente tinha uma coisa que muitas e muitas vezes a gente se olhava e a gente tinha uma crise de riso. Acho que muitos irmãos
tiveram isso, assim, na infância. Uma palavra, alguma coisa, assim, que os três se olhavam e os três riam. Enfim, aí corta pro meu pai. Meu pai, a gente estudava os 3 de manhã cedo, e meu pai acordava 1 hora a menos pra tomar banho, se arrumar. Ele era, tipo, o cara impecável. Vinha sempre com o cabelo impecável, cheiroso. De manhã pra tomar café. E as crianças, eu e meus irmãos, já estavam todos uniformizados pra começar o café da manhã e ir pra escola. E aí, teve um dia... Minha mãe, maravilhosa, sempre foi que fazia o café da manhã e ela costumava fazer, tipo, misturar sucos, fazia suco verde. E aquele dia era um suco de beterraba com laranja. Vai imaginando. Os 3 sentados na mesa no café da manhã, acho que era 7, nem 7 da manhã, era bem cedo, assim. E meu pai impecável com uma camisa branca. E eu não lembro o que aconteceu, só lembro da gente e os meus irmãos, a gente se olhar. O meu pai estava sentado do meu lado, eu sentada na mesa, e olhei para o meu irmão, virada para o meu pai, tomando um suco de beterraba, e eu espirrei beterraba nele, da cabeça. Eu só lembro da cabeça a quase a cintura. Eu lembro da camisa branca ficar, tipo, espraiada de suco de beterraba. E eu só me lembro de a gente não conseguir parar de rir, os meus irmãos. A hora que a gente viu que ele tava com a camiseta inteira vermelha, a gente ria mais ainda. E os 3 saíram correndo da sala, morrendo de medo do que meu pai ia fazer com a gente. Meu pai era bem bravo. Eu dou risada até hoje de lembrar dessa cena. Mas não aconteceu nada. Depois meu pai... Depois que passou a crise de riso, meu pai só conversou com a gente que a gente tinha que levar o café da manhã e os horários mais a sério. Mas foi muito boa. Essa pra mim foi a minha crise de riso mais incrível da vida. Lembro até hoje, dou risada. É muito legal esse senso de comunidade que a risada causa, né? Eu tenho um problema que eu tenho riso frouxo em cena. Então, isso vai me perseguir a vida inteira. Não tem jeito. Então, várias vezes eu caio na gargalhada em momentos que não pode. É a Nair Belo da moderação. Tipo isso. Fiz a escola Nair Belo. E atrapalha muito. Tem horas que, assim, é insuportável. E, assim, é mais forte do que eu. Uma entidade. É Nair Belo que toma meu corpo. É a dona Nair. É a dona Nair. Mas eu acho engraçado isso de irmãos, né? O Benjamin e a Nina, eles também têm pouca diferença, têm 2 anos só de diferença. Então eles têm mesmo essa cumplicidade e tem a bobiça, né? Tem pessoas que a gente tem muita afinidade, que isso acontece também, que é, se eu entrar nessa vibe, você vai entrar também, aí um fica alimentando o outro e não para, né? Aí não para, aí a gente vai, eu nem sei do que eu tô rindo. Eu tô rindo porque você tá rindo porque eu tô rindo e a gente não para mais. A risada provoca isso, né? Se alguém começar a chorar de rir, você não precisa nem saber do que a pessoa tá rindo. Você vai cair na gargalhada. Tem um quadro famoso na internet de um apresentador dos anos 70, eu acho, que vocês já viram isso? Que ele começa a rir e ele não pode rir. Nossa, mas isso... Depois eu mando pra vocês, é de chorar de rir, porque ele vai falando e ele vai segurando o riso e vai ficando, você vai vendo a angústia que vai corroendo ele, que ele não aguenta aquela, você vê o caminho da risada, sabe? Ele sério, de repente ele explode e tem uma hora que ele desiste, ele começa a rir mesmo. Só que ele ri, ofende o convidado. Então você vai entrando naquela situação de nervoso e você vai chorando de rir. Eu acho que a cumplicidade das situações engraçadas é muito bom. Há um tempinho atrás, ela tá criança ainda, não vai ouvir isso, só vai ouvir quando estiver adulta e vai querer me matar. Mas eu tava com a minha filha no shopping e eu entrei numa loja de produtos cheirosos, sabe? Caros. Você entra, cheira tudo e não compra nada. Tava eu lá. Eu e minha filha nessa loja. Isso foi tipo ano passado. E ela tava 7 para 8 anos. E aí eu tava olhando, só estávamos nós 2 na loja. Daí a pouco, cara, sobe um cheiro de pum. Mas aqueles pum ardido. Mas ardido, naqueles assim, com o olho até enche de lágrima. Eu olhei pra ela assim, Tamires! A hora que eu falei o nome dela, a vendedora veio. Oi, pois não? A hora que eu vi que a mulher tava se aproximando naquela marola,
Eu catei o primeiro kit que tinha e falei, a gente vai levar esse. E aí já fui em encontro dela e tal, a hora que chegou no caixa o negócio era caríssimo, eu fiquei muito puta, paguei. A hora que a gente saiu da loja eu falei, como que você me solta esse peido no meio da... Só que aí eu já tava chorando de rir. Eu falei, olha o prejuízo que você me deu. E ela rindo, assim, não fui eu, mamãe. Eu falei, só tava nós duas lá, se não fui eu, só pode ser você. Agora uma dúvida, Cris. Você comprou o produto correndo pra vendedora não achar que era o pum dela ou o seu? Das duas, né? Porque eu acho que com certeza a mulher ia chegar e falar, uma dessas duas é a peidorreira. Então, assim, eu paguei pelo peido meu e da minha filha. Eu acho que a culpa ia cair em você. Ia cair em mim, não é? Sempre cai na mãe. Sempre. Você tem peido que não é peido de criança, tem um peido adulto, que tem um cheiro que já é de gente vivida. Mas é que essa idade, 7, 8 anos, eles já estão com o organismo bem de adulto, sabe? É peido de organismo maduro. Foi hilária a situação. Eu comprei a primeira coisa que eu vi e, infelizmente, peguei um kit muito caro. E toda vez que eu ia usar o negócio, eu ainda ficava assim, gente, olha aqui, que eu tô usando esse trem que não vale esse preço todo, eu tô usando isso por causa de um peido. O peido é um lugar comum do riso, né? É. Por quê, né? Cocô também, né? Cocô é ótima. Todas as coisas de cocô, sabe? Sempre gera risada. Quanto mais bobo é, e eu acho impressionante que, assim, tem criança, eles passam por essa fase, né? Que é tão simples quanto isso. Só fica falando cocô, peido, pum. Não tem contexto, não precisa explicar, não precisa elaborar. É só falar essas coisas e eles já têm ataque de riso. Tem gente que nunca sai dessa fase. Então, mas era aí que eu ia chegar. Tipo, eu ainda tenho com os meus irmãos coisa de mandar foto. Se a gente faz um cocô muito grande, a gente manda no grupo dos irmãos. Para! Lembrei de você. Não. Olha, eu acho que é um nível de intimidade que nem o Mamilo tinha atingido. Tem gente que tem orgulho do cocô, né? Assim, nossa, É isso aí, ó. Engraçado. Gente, imagina, eu vou contar essa. Enfim, eu já falei várias vezes, assim, eu demorei para realizar o negócio da gravidez, né? Porque você fica lá no Baby Center, aquele aplicativo, ele fala, olha, agora já tem X centímetros, agora já tem a espinha, já tem isso. E, pô, demora pra caramba pro corpo realmente mudar, eu não sentia nada, né? Aí eu sei que um dia eu fui no banheiro, com essa intimidade que eu tenho com meus irmãos, mandei uma foto pra eles e falei, em 5 minutos fiz uma coisa maior que eu demorei 4 meses pra fazer essa criança. Tanto fuzuê por conta de nada. No seu grupo do WhatsApp com seus irmãos, a foto de perfil um cocô? Não é, mas olha, sabe aqueles... Quem tem medo de passar o celular para alguém e você, olhando as fotos, achar um nude? Eu tenho medo de você achar um cocô dos meus irmãos nas minhas fotos. Mas esse negócio de gravidez e cocô é um mundo muito próximo, embora não pareça. Eu lembro que eu, em trabalho de parto, me contorcendo, vai neném. De repente, cara, eu tava no chuveiro, né? Eu passo a mão na bunda e penso, meu Deus, ele tá indo pro lugar errado, não é por aí, pelo amor de Deus. A minha parteira começou a rir. Aí ela, não, é assim mesmo, tá tudo bem. Não, é pra frente. Ai, que maravilhoso. Nervosismo, né? Tá louco. O medo da criança ir pro lugar errado, sei lá. Agora a gente vai ouvir o Tomás Chiaverini, que é apresentador do podcast Escafandro e mandou um áudio muito fofo. Oi, aqui quem fala é o Tomás Chiaverini, do podcast Rádio Escafandro, e me pediram para contar de alguma vez que o bom humor serviu como alívio para uma situação tensa ou difícil ou coisa parecida. E é engraçado que eu tenho vivido isso quase que diariamente por aqui, porque eu moro num apartamento com a minha mulher e o meu filho Antônio, que tem 2 anos. A gente está em isolamento por causa do novo coronavírus, ele está sem ir para a escola, sem poder ver os avós, e tem toda essa tensão da gente não saber o que vai acontecer. Só que justamente nesses dias, o Antônio resolveu descobrir que tem senso de humor. E ele tem meio que testado esse humor na base da tentativa e erro com a plateia possível. No caso, a Priscila e eu.
Então eu vou dar um exemplo. No começo da semana, tô eu aqui tentando parar de ler as notícias sobre o coronavírus, tentando me concentrar na edição do próximo episódio, e o Antônio abre a porta. Coisa que ele também aprendeu há algumas semanas. Ele entra bem devagar, para do meu lado e levanta os dedinhos segurando uma uva passa. Ele anda meio viciado em uva passa também. Ele pergunta: Pai, você quer uma uva passa? Pai, quer uma uva passa? Não, Antônio, obrigado. Tá, ele responde. Vai pra sala. Dá 2 minutos, ele volta. Levanta o dedinho. Pai, você quer uma uva passa? Não, Antônio, obrigado. Tá, ele responde de novo. Vai pra sala, volta pela 3ª vez. Pai, você quer uma uva passa? Tá bom, Antônio, eu quero. Ele fica parado, espera eu abaixar, espera eu abrir a boca, mas em vez de me dar a porcaria da uva passa, ele mesmo come. Depois vira e sai correndo. E falando assim, nem parece nada muito divertido. Mas escuta só a gargalhada que o Pestinha dá quando vê que a gente caiu na brincadeira dele. É muito bom, né, gente? É muito fofo. Riso de criança é gostoso, né? É uma delícia. Esse negócio deles fazerem essas coisas dentro do óbvio que arranca o riso da gente. É muito legal brincar de esconde-esconde com eles nessa idade, 2 até os 4 anos. Porque, por exemplo, eles escondem só a parte de cima, eles escondem a cabeça deles. E como eles não estão te vendo, eu acho que você também não tá vendo ele, entendeu? Ai, Então que é o que gostoso. mais rola. É só assim, põe o travesseiro na cabeça e fala: cadê? É. Você tá vendo o corpo todo, ele é muito bom. Ai, a Nina já vai fazer 6 anos. E ela fez uma dessa essa semana que a gente rolou de rir, que também, de novo, não pode mostrar que tá rindo, mas que ela tava correndo de olho fechado e ela achava que a gente não via ela. Sem falar o que ela se bate e cai, porque de olho aberto ela já se bate e cai. Você imagina ela de olho fechado, agora eles não vão me ver. Tipo, eu vou passar pela sala pra pegar alguma coisa na cozinha que não pode, e aí ninguém vai me ver. E a gente rachando o bico, né? Mas não pode. Tem que fingir normalidade. É um superpoder que ela descobriu na cabeça dela. Que ótimo. É muito muito bom. bom mesmo. Muito bom. Vocês lembram quando vocês eram crianças que eu tinha uma distinção na cabeça que, assim, quando adulto contava piada, eu não entendia. E eu pensava, isso é o humor do adulto. E eu lembro que eu percebi que eu estava ficando mais velha quando eu começava a achar esse humor engraçado. Vocês lembram dessas piadas que aquela era piada da sua galera, das crianças, e aquelas que você não... isso é chato, isso é de adulto. Sim. Eu lembro perfeitamente de escutar as piadas que eu não entendia e as letras do Legião Urbana. E eu achava que quem entendia aquilo era muito inteligente. Porque, olha, ele falava que ele tá sentindo saudade de uma coisa que ele nunca viu. Como isso é possível? E todo mundo ria muito de mim. Eu tinha uma fascinação pelas letras do Legião Urbana. E todo mundo que entendia aquilo era muito inteligente. Eu lembro do meu pai fazer a gente contar piada para os amigos dele e serem piadas sujas, que a graça é você ver uma criança contar isso, e pra gente não fazia nenhum sentido porque que eles riam tanto, sabe? Uhum. E aí eu lembro isso que você falou. A época que eu entendi o que aquelas piadas que a gente tantas vezes tinha contado significava, entendeu? Que é uma coisa que a gente não devia rir. Mas quando a criança fala a primeira vez, caralho, você morre de rir e assim você fica, meu Deus, não pode, mas que bonitinho. Tem muita graça, eu acho que justamente porque é muito incorreto, né? Ela não tem noção do que ela tá falando. O humor é uma coisa muito fascinante, né? Porque tem muitas formas de se manifestar humor, né? Tem gente que consegue, por um jogo de inteligência, manifestar humor. E tem gente que tem uma voz engraçada. Mas eu acho legal isso que ele tá falando assim, criança tem essa coisa do nonsense, né? Que é um pouco, a gente deu uma entrevista pro Márcio Balas e ele tava falando um pouco sobre o clown, o palhaço, sobre o improviso, sobre o humor que a gente faz com o corpo, que é outra coisa, que não é a ironia, não é rir da situação do cotidiano, não é esse humor que é para você conseguir lidar com coisas que não dá para aguentar. É esse humor mais pastelão, né? Pastelão, sabe? Do cair, do enganar, a pegadinha. Por causa da igreja,
o meu avô fazia peças, encenações que eles faziam lá, então sempre tinha túnica, barba na casa lá guardadinho para quando ele fosse encenar. E a irmã mais velha da minha mãe costumava colocar isso e esconder atrás da porta, e quando a minha mãe passava, ela fazia bu! A minha mãe tomava um puta susto. Só que ela tomava susto 10 vezes no dia, entendeu? E esse negócio de trollar, assim, eu sempre trolei a minha mãe e eu trolo muito os meus filhos. Eu já dei susto na Tatá, assim, dela começar a chorar, e aí eu tenho que ir lá e acudir. Eu já fingi que desmaiei pro Amos, cara. O moleque tem 1 ano e 9 meses. Entrou em desespero. Então, assim... Essa é das minhas, cara. Graças a Deus, eu namoro uma mulher que se assusta muito fácil. Cara, é a melhor coisa do mundo. É só o que eu tenho feito na minha quarentena. E ela, você pode dar doubles sustos. Então você faz, ela assusta. Aí ela fala, amor, por que você faz? Ela assusta de novo. É sem fim. É ilimitado, é maravilhoso. Nos últimos 2 dias eu parei porque ela estava tomando banho e eu tava com o nariz na porta. E aí, quando ela abriu, voltando, eu tava bem na porta e eu fiz... E aí, ela sentou no chão do banheiro, nua, colocou a cabeça entre os joelhos e começou a chorar. E aí eu falei, acho que eu vou dar uma parada um tempo. E aí, foi... E aquela imagem dela chorando, pelada no chão do banheiro, foi tão humilhante, assim, que eu falei, eu vou dar uma parada. Então já estão 2 dias... Eu também passei por uma dessa, vou contar para me solidarizar com você. A minha mãe tem muito medo de filme de terror. Obrigado. E aí tinha uma época, a gente era jovem e estava em casa e ela estava namorando e a gente assistiu esse filme de terror. Era um cara que morria atropelado, o cara não presta socorro, vai embora. E aí o espírito dele fica voltando para assombrar o motorista e fica falando com o motorista, obrigada pela carona. Era isso o filme. Acaba o filme, a minha mãe vai levar o namorado dela no portão. Na volta, a porta da nossa casa era uma porta de vidro transparente. Eu e meu irmão, eu tranquei a porta e comecei a falar pra minha mãe, atrás de você! Obrigada pela carona! Atrás de você, atrás de você! A minha mãe desmaiou. Aí, assim, eu não sabia... Essa sim. Cris, você é do meu time. Cara, assim, o meu irmão ficou muito bravo comigo, começou a chorar e eu não sabia se eu chorava, se eu acudia, se eu ria. E, cara, foi isso. Aí ela ficou 2 dias sem falar comigo. Amor, você assusta seu filho de 1 ano e meio. Eu tenho uma pergunta. Vocês, quando são trollados, como é que vocês reagem? Vocês têm o mesmo senso de humor? Odeio, do fundo da minha alma. A Juliana, eu sempre xingava ela quando eu descobria que era trollagem. Eu começava a xingar ela de nomes muito bonitos. Nunca adiantou, nunca parei. O desincentivo não adiantou. Os meus irmãos são mais de trollar. O Merigo não trola, a Cris não trola, as crianças não são muito, eles são muito debochados e isso eu acho muito engraçado. Deixa uma semana na casa da Cris que você vai ver, vai voltar tudo te dando susto, então, fazendo você... Eu acho que tem isso, né? As crianças também pegam um pouco o humor dos pais, porque eu sou de trollar assim e trollo eles, mas eles pegaram mais esse jeito muito debochado. Ontem a Nina estava o tempo inteiro no jogo perguntando: você tá sendo sarcástico, Benjamin? Você tá sendo sarcástico? Eu falei: você sabe o que é isso? Sabe? Mas é de tanta gente falar de irônico, de sarcástico, não sei o que. O Ben já é super já, porque ele já consegue entender. A Nina é mais involuntário, mas também é. Então você vê que assim, mesmo sem conseguir entender como construir, ela instintivamente já faz as coisas, ela é bem debochadinha, sabe? E é muito, eu acho que é o humor da casa, assim, de como a gente lida uns com os outros. Mas pegadinha, acho que eu não sofro muito pra saber como é que eu reajo. Eu tenho 10 anos de casada, né? E eu sempre rio quando meu marido machuca. Mas não é que eu sou uma pessoa má, é que ele já machuca e olha pra mim e fala: você vai rir, né? Cara, eu não aguento. É
óbvio que não é nada muito sério, senão eu ia estar socorrendo. Mas, tipo, a pessoa bate o dedinho no pé da cama há 10 anos, entendeu? Então, a hora que ele bate, ele já olha, e aí depois que a Tatá chegou, e eu tô chorando, aí a Tatá fala, mamãe, por que você tá rindo? Aí ele, se é assim, você sabe, né? Porque eu machuquei. A sua mãe só ri assim quando eu me machuco. Então, já é uma piada interna dentro de casa isso, sabe? Ele machucar e eu começar a rir. Vocês têm aquele senso de humor? Eu não tenho, mas quero saber se vocês têm. Aquele senso de humor de alguém que está passando constrangimento na televisão, você se deliciar com isso? Eu tenho vergonha alheia. Eu amo. Eu falei pra você. Cara, só o que eu faço da minha vida. Agora eu só vejo porcaria na televisão. Eu passo um dia inteiro assistindo o Globo News, lendo tudo que tá falando sobre o corona, aí fico mal, demoro pra dormir, passo a noite claro, no outro dia eu só vejo porcaria, pra dar uma equilibrada. Eu só vejo, agora eu tô perdido ali naquele canal, aquele eu me perdi ali dentro. Quem quiser me achar, que me caça lá dentro. Tem programas constrangedores lá. Tem um que se chama O Criador de Celebridades, que é um cara que só dá ideia merda pra mulher, pra celebridades. Eu amo. Como tinha uma coisa maravilhosa que era. Eu gosto tanto de programa merda que eu faço vários. A Luciana Gimenez tava com um monte de menina que, olha a coisa, eu tava com um monte de menina que foi enganada, falando que ia ser modelo, né, e que não era, na verdade, era para trabalhar, um assunto super sério. Cara, mas é maravilhoso, porque em determinado momento, ela vira para uma das meninas e fala assim, mas você não tem nenhum jeito de modelo. Você não tem nenhum jeito de modelo. Aí eu falei, meu Deus, por que você falou isso, cara? Não faz isso com a menina, não. Aí a menina falou, bom, eu sei que eu não tinha, mas aí ele falou que eu poderia ser fotográfica. Aí a Lua remata. Tá, então você quis acreditar. E ficou um clima horrível em toda a rede TV. E é assim que eu tenho vivido, eu tenho me alimentado disso. Eu amo. Constrangimento, coisa que não pode. Eu tenho reações físicas. Eu começo a suar, sabe? Eu começo a ficar suada de ver. Eu resisto bravamente. Depois disso tem a graça. Resista que você vai ver. Tem hora que... Esses dias aquele programa da Universal tava com uma bruxa. Eu achei a coisa mais engraçada do mundo. Porque ele começava o programa apresentando. Estamos aqui com a Cassandra, que é bruxa de verdade. Eu amo. Acho que a gente pode fechar falando disso. Qual é o seu tipo de humor? O que mais te faz rir? O meu humor é o humor bobiça, sabe? Como eu falei, a gente tem paladar infantil, eu tenho humor infantil. Eu dou risada mais ou menos das mesmas coisas que o Benjamin dá risada, entendeu? Então, assim, a ironia é legal, então vou ver, sei lá, o Mrs. Maisel e vou dar risada. Uma risada mesmo, de doer a barriga, eu vou dar com piada boba, com pegadinha, não pegadinha de TV, que isso é constrangimento, humor de constrangimento eu não dou muito conta. Mas essas coisas bobas mesmo, assim, de humor físico, humor pastelão, de bobagem mesmo, isso é o que mais me faz rir. E eu tenho muita coisa de quanto mais cansada eu tô, mais bobagem eu falo. A Cris já pegou alguns momentos desses em que, tipo, eu já venci completamente, aí qualquer coisa é motivo. Então eu fico trocando as palavras e achando muito engraçado. Aí eu fico nesse estágio de criança de bunda, cocô, pum, e dar risada, de fazer piada, de trocar tudo que a gente fala para contexto sexual e achar isso muito engraçado. Ela sabe? faz isso, é verdade. E só eu acho graça e me divirto loucamente, é só isso. O humor que me atrai é o humor do cotidiano, coisas imbecis do cotidiano, sabe? Que são factíveis de acontecer, mas elas são ridículas e elas acabam se tornando muito engraçadas. Por exemplo, um dos episódios do Seinfeld que eu mais gosto é um episódio que o Joey Costanza participa de uma reunião e uma pessoa dá uma tirada nele e ele fica sem resposta. Só que aí, a hora que acaba a reunião, vem a resposta ideal na mente dele. E aí, o resto do episódio é ele tentando simular a situação de novo
para ele conseguir dar a resposta ideal. Então, assim, essas coisas ridículas, assim, da vida cotidiana, na vida no Brasil, que é, por exemplo, uma situação que já aconteceu comigo. Eu estava no ônibus lotado, era a época de Páscoa, eu estava segurando o meu ovo de Páscoa, indo embora para casa, e deu aquela freada e eu caí sentada em cima do ovo de Páscoa do cara que estava sentado do meu lado, sabe? E deu aquela freada, assim, que você faz assim, bem, aí sentado. Então, esse é o tipo de coisa que me faz rir, que é completamente factível. É igual o tombo que eu tomei e a minha marmita caiu pra fora da bolsa, sabe? E esparramou a comida, assim. Então, eu acho que esse cotidiano, ele me diverte, ele me faz rir. Eu gosto muito do humor crítico. Ou quando você consegue pegar rapidamente um pensamento super complexo e transformar em uma tirada, sabe? Quem tem um pensamento muito rápido e, assim, de repente você vê algo que você sintetiza um monte de coisa numa coisa só. Quando você mostra essa musculação da inteligência, sabe? Músculos de inteligência. E eu gosto muito desse, tipo, o Woody Allen, pra mim, é um gênio, né? Ele consegue, às vezes, transformar situações patéticas em coisas que você vê muitas camadas naquilo, sabe? Eu gosto do humor que faz cosquinha na minha inteligência. Que fina. Bom, eu acho que o humor é como música, assim. Tem hora e lugar para vários tipos de humor. Na minha vida, pelo menos, é assim, sabe? Tem hora que eu quero um humor que faz cosquinha na minha inteligência, mas também tem horas que eu quero o pastelão do pastelão, assim, sabe? Eu não sou um cara muito de rir. Eu não sou tão... Eu acho que eu faço rir porque eu sei que isso é um conforto pessoal ali. Mas pra mim, eu queria poder ter também um pouco disso, mas não tenho. Eu acho que o humor em algum lugar me deixou meio cínico. Porque é isso, assim, ao mesmo tempo que tudo é risível, tudo também não faz tanto sentido, sabe? Eu fico nesse looping, assim, sabe? Então, porque pra mim é isso, assim, eu acho que o humor que eu gosto, respondendo a pergunta, é o humor que muda a minha visão do mundo. Porque eu acho que o humor é como se fosse um óculos que o comediante te empresta e fala, é assim que eu vejo o mundo. E aí, às vezes, quando o cara me mostra um mundo que eu já vejo, eu fico tipo, ai, tá bom. Sabe, tipo, eu tava vindo pra cá e dentista. Eu falo, ai, tá bom, isso aí eu já pensei. Eu gosto quando o cara me empresta um óculos que eu falo, caramba, então é assim que você vê o mundo. Né? Que eu acho que o humor, especialmente stand-up, tem muito a ver com crônica, né? Que essa é a maneira como você vê o mundo, a sua crônica do mundo. Então eu gosto de um humor que me mostre outro mundo, uma perspectiva que eu não tinha visto, uma observação que eu não tinha feito. Cara, esses dias um amigo meu, o Igor Guimarães, me mandou no WhatsApp uma observação que eu achei maravilhosa, eu comecei a rir. Ele falou assim, Paulo, você já parou para pensar que nunca chove na Praça é Nossa? Eu achei que é isso, assim, tipo, eu amo o Igor porque é um comediante que me empresta o óculos dele e eu sempre falo, caramba, filho da mãe, é verdade. Maravilhoso, Muito maravilhoso, bom. muito bom, muito bom. Amiga, temos um programa, né? Acho que a gente tem que ir pro Farol Aceso. Temos um programa. Vamos pro Perifa Connection de hoje? Vamos sim. Quem traz a coluna pra gente é o Wesley Teixeira. Ele é morador da Mangueirinha, na Baixada Fluminense, e faz parte do movimento Negros Evangélicos e também é estudante de pedagogia. O Wesley, além do Perifa Connection, também integra o Pré-Vestibular Popular Mais Nós e é militante do MNU, Movimento Negro Unificado. Wesley, o que tem pra hoje? Oi, eu sou Wesley Teixeira do Perifa Connection e nós estamos acompanhando essa pandemia do Covid-19 no mundo. Nós lançamos um texto junto com o Manivela, com Voz das Comunidades, na nossa coluna na Folha de São Paulo. O título é O coronavírus mata, mas a desigualdade social acelera o óbito. A intenção é pautar a periferia nesse momento de crise de saúde, mas que já vinha com seus problemas anteriores de precarização. É importante dar visibilidade àqueles que serão os principais afetados, que são os mais pobres. Por isso, nós estamos também em campanhas de solidariedade e é sobre elas que eu vim falar com você hoje. Então, pega o papel e a caneta para anotar ou
entra nas suas redes sociais para curtir, compartilhar e doar. É isso aí. A primeira iniciativa que eu vou falar é o Movimenta Caxias, que eu faço parte. Entra lá na página do Movimenta Caxias e a gente está arrecadando para a região da Baixada Fluminense, essa região grande do Rio de Janeiro que muitas vezes é invisibilizada. O outro é o Papo Reto. O Papo Reto, o Raul Santiago, que também é do Perifa Connection, faz parte e eles atuam no Complexo do Alemão. A outra que você tem que entrar e curtir é o Marginal, que o Salvino, lá da Cidade de Deus, que também é do Perifa Connection, faz parte. Eles atuam naquela região, a Cidade de Deus já tem casos confirmados de Covid-19. Por último, o Meu Rio. O Meu Rio está fazendo uma arrecadação para 5 favelas diferentes. Entra lá e eles estão fazendo isso através da plataforma Bonde. Isso são vaquinhas e de arrecadação. Por quê? Isso é importante entender. Nem toda favela, por exemplo, tem água. Água não é um direito para todos ainda. O levantamento da ouvidoria da Defensoria do Rio de Janeiro comprova isso que a gente já vivia na pele. Então nós estamos arrecadando álcool em gel, sabonete e água para distribuir nessas comunidades. Além disso, com a quarentena, os trabalhadores informais que têm menos direitos acabam que não conseguem muitas vezes ir trabalhar e sofrendo com tudo isso. Então, mototáxi, trabalhadores de aplicativo, produtores culturais, empregadas domésticas, inclusive existe um manifesto dos filhos das empregadas domésticas que eu, como filho de uma, também assino depois de dar uma procurada. E quando você não consegue trabalhar, como que você vai levar comida para sua família? Como que você vai levar o alimento para dentro de casa? Então a gente arrecada cestas básicas para distribuir para essas famílias. Outra ação que a gente tem feito também é a divulgação de informações da Organização Mundial da Saúde. Quais são as recomendações? Nós não podemos subestimar, como fez a autoridade do nosso país, que é o presidente, de forma irresponsável, dizendo que isso é só um resfriadinho. Então, como a favela nem sempre chega informação e muitas vezes chega fake news, a gente tem levado faixas, tem colocado carros de sons para passar informações precisas. Eu, como evangélico, não poderia deixar de dizer para as igrejas nesse momento não se reunirem. Reúnam-se em casa com a sua família, mas não no templo. Nós temos momento de ter prudência. Então, por favor, é uma recomendação às igrejas para que elas também não se reúnem. É isso. Faça a sua parte, nós estamos fazendo a nossa. Se possível, fique em casa, lave bem as mãos e a solidariedade vai fazer a gente enfrentar e passar por esse momento difícil. Gente, antes do Farol Aceso, a gente tem uma dica super legal de um livro publicado pela editora HarperCollins, que tem tudo a ver com mamilos. O livro se chama Três Mulheres e foi escrito pela jornalista americana Lisa Tadeu. Eu conheci esse livro, na verdade, porque um monte de mamileiro me indicou para ler. Ele foi muito comentado durante o ano passado inteiro, estava em tudo que é lugar, qualquer site, qualquer jornal, qualquer blog literário. Eu fui ler justamente puxada por essa onda de resenhas e de comentário em todo lugar. E olha, que embrulho na boca do estômago, viu? A autora passou anos e anos pesquisando o desejo e foi caindo em investigações do desejo feminino. Daí, nessa busca, ela chegou em 3 histórias, de 3 mulheres diferentes. Segundo a Lisa, ela passou milhares de horas com essas 3. E foi assim que ela foi dando forma para as histórias que ela narra nesse livro. Eu fiquei bem impressionada com a história da Lina. Ela se vê num casamento super frio, o marido não queria nem beijar ela. E aí ela reencontra um namoradinho da escola e chega a largar o casamento. Acho que toda a história gira um pouco em torno dessa dualidade. Ela terminou o casamento por ele ou foi por ela mesma, sabe? É por aí, mas não tem alívio como. Tem também a história da Sloane. A situação dela é, de uma certa forma, é o contrário do que acontece nessa história da Alina. O marido gostava de colocar ela para fazer sexo com outros homens e mulheres. Cada um com sua fantasia. Mas sabe aquela história de que quando um não quer, 2 não fazem? A Sloane, ela não gostava nem um pouco dessa exposição, mas daí ela continuava fazendo para agradar o cara. Por que ela faz isso, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho muito interessante nesse livro. Você está lendo a história de uma outra mulher, que não necessariamente você se identifica com a história, a situação específica que ela está contando, mas te traz essa indagação, sabe? Por que diabos a gente faz uma coisa que a gente não quer? Como a gente percebe que muitas vezes a gente vai lá e
se convence a normalizar o desejo do homem como nosso desejo para salvar o casamento, para não sofrer violência, para manter a paz, enfim, uma série de motivos. Pois é, para mim, esse que foi o ponto central do livro, sabe? A Lisa, ela fica nesse impasse, ela quer falar do desejo feminino, ela se interessa por esse assunto e tudo mais, e aí ela começa a levantar as histórias, mas o que ela vai percebendo é que o machismo e a violência, ela sempre fica colocada acima do desejo da maioria das mulheres, é isso que está retratado ali. Bom, então a dica para vocês é o livro Três Mulheres, da Lisa Tadeu, da editora HarperCollins. Está à venda em todas as livrarias e principalmente agora em épocas de quarentena, nas lojas online, tipo a Amazon. Bora então pro Farol Aceso? Bora, lembrando que toda semana a gente faz um post especial no Instagram com todas as indicações que a gente dá no áudio, nossas e dos convidados. A gente coloca o nome, a foto da capa do filme, do vídeo. Aproveita e segue a gente lá no @mamilospod. O que mais que tem no Instagram do Mamilos de novidade, Cris? Toda quinta-feira, live Cris e Ju durante a quarentena, ou até quando a gente conseguir manter, a gente tá lá para conversar com as pessoas de não só peito aberto, cara no vídeo também. Então, se você tá de bobeira na quinta-feira, por volta das 17 horas, vem trocar uma ideia com a gente, tá sendo bem legal. A gente fez a segunda live nessa semana e estamos aprendendo. Estamos tomando gosto. Farol Aceso. Eu tô aqui pensando nos meus, eu não me preparei. Ai, caramba, não fiz esse dever de casa, mas assim... Pois é, como que a gente é mamileiro e faz isso? Pois é, cara, é a vida. Ironia da vida. É uma série que eu amei muito, mas aí é maldade, que é só pra quem tem HBO, se chama Barry. Vocês já viram? Já ouvi falar. É um matador de aluguel que contratam ele para matar um estudante de teatro. E aí ele vai matar o estudante de teatro e o cara tá no meio da aula. E ele se apaixona pela aula e ele quer virar ator. E aí a história desse matador de aluguel se transformando em ator. E enfim, aí tem todas as dinâmicas que eu não vou dar spoiler, mas assim, é de chorar. Assim, os atores são geniais, a história vai indo para lugares surreais e é muito bom. Cara, eu tô indicando muito ficar em casa, principalmente. Tem uma série ótima chamada Coronavírus, que tá passando no mundo inteiro. O Bolsonaro não tá vendo, mas enfim, o mundo todo tá vendo, então eu tô indicando muito ficar em casa. Mas tirando isso, tô indicando, já que a Júlia indicou uma coisa da HBO, tô indicando muito Big Brother, a torcida pro Babu. Isso! Né? Tô indicando. Olha, cara, eu tava pensando aqui sobre essa coisa, né, eu vejo pouco humor. Eu acabei de ver a série The Act, que é muito boa, só que aí, se HBO é nicho, imagina do Hulu. Imagina isso. Então, para você que é extremamente privilegiado The Act, ou você que manja dos paranauê aí de links e de como não transformar seu computador numa bomba de vírus, The Act é uma boa. Indo totalmente para o outro lado da vida, né? Falando de besteira mesmo. Cara, você que não é médio besteira, você que é uma pessoa que tem problemas realmente na sua vida e gosta de besteira, tem um YouTube que eu acompanho que se chama Dublal Planet. Não sei se é Dublal ou se é Dublal, acho que é Dublal. Dublal Planet. Que eles vivem de dublar animais. Então, cara, desculpa, eu peço perdão. Esse é meu tipo de humor, maravilhoso. Você vai amar. Eu pensei, é pra você isso. É um leão, por exemplo, que tá abrindo a boca, aí eles colocam mãe! É isso. Então você coloca lá que é pra você que não quer pensar em nada. Eu não conheço nada mais alienante do que isso. E queria indicar também a minha série que tá toda no YouTube. Qual é? Se chama Isso é Muito Minha Vida. Tem 15 episódios gratuitos no YouTube. Primeira temporada, segunda temporada sai esse ano. Ô, Paulo, eu ia indicar isso agora. Deixa eu indicar que fica mais chique. Por favor, indique então você. Então, eu juro que eu ia indicar duas coisas, que é a série do Paulo, Isso é Muito Minha Vida, e os áudios dele sobre a quarentena, que são da protagonista da série, né? Então, Isso é Muito Minha Vida, assim, eu vi todos recentemente e fazia tempo que eu não chorava de rir.
É muito engraçado. É muito engraçado. Obrigado, Lu. Muito bem, vou assistir. Eu tô reassistindo o Brooklyn Nine-Nine, porque eu tô angustiada, não consigo dormir e tal, não tem mais episódio e eu fico assistindo aquilo, porque o Brooklyn Nine-Nine é exatamente isso, né? É humor bobo, Maravilhoso. absolutamente bobo. Então agora eu vou assistir essa série, Paulo. Por favor, você é uma honra. Eu vou indicar uma série da Netflix. Uma boa notícia que é uma minissérie. Então ela só tem 6 episódios e ela vai acabar. É um arco, 6 episódios ele conta a história. Amo. Não é? Adoro. Amo. Eu sinto que eu não tô colocando a minha vida na mão do roteirista. Que é assim, eles vão esticar 5 temporadas a mais e daí não tem história, e você já se apegou ao personagem, você quer ir junto com ele. Não, é assim, eu pensei no arco, ele vai sair daqui, vai chegar ali, eu sei por onde eu vou passar, 6 episódios, não dá pra fazer muita besteira, né, gente? Dá pra fazer um arco em 6 episódios. Sim. Eu me sinto mais segura, eu acho que eu arrisco menos. Totalmente. Não é? Exatamente. Então, para você que também tem esse ciúme do seu tempo, a série chama The English Game, é o jogo inglês, e ele vai falar sobre o início do futebol. E é muito legal porque... Ai, sério? Cara, é muito, muito, muito legal. Se você gosta ou de futebol... Mas onde? Na Netflix. Se você gosta ou de futebol ou se interessa... Eu usei essa deixa para interessar os amigos do Merigo, né? O pessoal do Braincast. Se você se interessa por proletário ou por futebol, você vai adorar essa série. Porque ele vai falar sobre como os operários começaram, porque o futebol começou entre os ricos, né? Os nobres. E aí, de repente, as indústrias, os operários começam a montar times. Então, são times que representam cidades e são cidades que são formadas ao redor de indústrias. Então, são os lords jogando e que nojo dessa gentalha chegando aqui para querer jogar junto com a gente. Então mostra bem essa virada de quando os times do povo começam a ganhar espaço. E aí é muito interessante porque tem essa farpa escondida aí. Porque para que os operários comecem a jogar, o jogo tem que começar a rolar dinheiro. Porque quem pode fazer só porque gosta é rico, né? Só que daí tem essa discussão de que, não pode botar dinheiro, tem que ser por amor. Uhum. Ele todo vai te colocar na situação em que você tá falando, qual o problema de ganhar dinheiro com isso? Qual é o problema do cara que é mais talentoso ganhar mais dinheiro do que todo mundo? Qual é o problema do cara trocar de time? E aí quando você vê, você fala, mas tudo que a gente fala que o futebol é hoje, do que perdeu a essência do futebol, eu tô passando pano agora. Então é você entender como é que as coisas chegaram onde elas chegaram. Cara, é muito bem escrito, ótimos personagens. Quem é o produtor dessa série, que é roteirista também, é o cara do Downton Abbey, que eu gostava muito Então, qual é a ideia? Os caras gastaram muita grana para estudar história, para fazer figurino, para fazer as locações. Vamos aproveitar e já fazer uma outra série com tudo isso que a gente aprendeu, não é mesmo? Maravilhoso. Então, eu acho que, assim, se você gostou daquele universo, é muito legal, assim, assistir essa série. É mais daquele momento histórico, sobre um outro prisma e traz algumas questões de sindicato, de organização, de luta por esse conflito, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, que assim, não tem como fazer o que vocês querem. A gente vai ter que reduzir o salário pela metade, senão as fábricas vão quebrar e aí não vai ter dinheiro para ninguém. E aí, como foi esse tipo de negociação e esse tipo de discussão quando os trabalhadores estavam organizados em sindicatos e o que eles tiveram que fazer para conseguir ter força de barganha, entendeu? É muito legal a série. É sobre futebol, mas também é sobre sindicato, é sobre essa disputa de classe, essa disputa de narrativa também e de poder. É bem legal. Chama The English Game. Aí tu não ganhou. Mas, cara, é bem legal, assim. Acho que traz várias reflexões pro momento que a gente tá hoje, assim. É bem interessante. E são só 6 episódios. The English Game na Netflix. Vou ver. Posso indicar só mais uma coisa? Pode. É um podcast que se chama Respondendo em Voz Alta, com a DJ Laurinha Lero. Da Laurinha Lero. Ela faz quando quer. Cara, eu acho que é errado você indicar, porque as pessoas vão se viciar, e ela parou em novembro. Pois é. E ela não tá mais fazendo. Não, ontem eu vi um novo dela. Sério? Saiu um novo. Mas assim, o fantástico mundo da Laurinha Lero é maravilhoso entrar naquele universo. Então, para quem estiver fazendo atividades em casa, lavar uma louça, depois que ouvir o Mamilos, vai lá e ouve o Respondendo em Voz Alta.
Fala que te escuto. Vamos para o Fala que eu te escuto? No Twitter você nos segue no @mamilospod. Você pode mandar mensagens para a gente como a Débora Quintino, que falou. Tem muita verdade e esperança nesse podcast. Obrigada. Lá no Instagram, muita gente conversa conosco também, como o Gabu Belon. Eu sei que é domingo, 8 horas da manhã, mas eu preciso tirar essas palavras da cabeça. Acordei cedo para levar o cachorro para passear. Ele só faz as necessidades na rua e fica estressado quando não vai. Domingo lindo, manhã fresca, menos peso. Céu azul, poucas pessoas na rua. Eu e Mamilos no fone de ouvido, que acalanto no coração. Ia mandar no perfil do Mamilos, mas é época de personalizar. Obrigada a você, obrigada Ju e Cris, e aos convidados e todos do Mamilos por esse programa que me mostrou que, além de racional com números, tem que ser emocional, com carinho e entendimento nesse momento. Fico muito menos preocupado com minha mãe, junto à minha avó, de 80 anos, que está a 700 quilômetros de mim. Obrigada pelo quentinho no coração nesse momento frio. Luciane Fernanda, obrigada, Mamilos, por todo o combo de informações do último programa. Gostaria de comentar especificamente sobre as mensagens de líderes religiosos, um pastor, um padre e uma ialorixá. Como ateia, eu me emocionei e aproveitei de todas as mensagens lúcidas e de luz que passaram. Espero que as pessoas que professam fés específicas entendam o quanto todos eles convergem em suas mensagens. Por último, um comentário a respeito do penúltimo programa. A dificuldade das pessoas com os temas econômicos, além da complexidade inerente ao assunto, é decorrente também da distância do público com ele, mesmo sendo tão importante, por mais programas de temas assim, por mais que complexos. Parabéns pela escolha das pautas. É isso, temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar em semana de corona. Gente, muito obrigada pela paciência. Se você escutou até aqui, por ouvir esse áudio que tá sofrido, a gente sabe. A gente tá melhorando as condições para captação. Estamos aprendendo tudo. Vai ficar cada vez melhor. Continue com a gente. Esse programa só é possível com a produção Amanda Lino e Beatriz Fiorotto, apoio à pauta de Jaque Costa, edição de Caio Corraine com a Maremoto, capa de Bárbara Suertes, que está arrasando a cada semana, publicação de AG Barros e apresentação de Cris Bar e Juva Lauer. Até semana que vem, gente. Beijo. Beijo. Mamilos, jornalismo de peito aberto. Este podcast foi editado pela Maremoto.